Nesse vídeo nós vamos explicar as principais funcionalidades do MVTEC, do aplicativo do MVTEC, o Medial Performance, no módulo de dinamometria, que é uma das funções. Olha só, aqui eu vou parear o equipamento, eu vou ligar ele, para ligar é só apertar e soltar o botão aqui de cima, ele começa a piscar o LED aqui na frente. Vou selecionar o ícone do Bluetooth para conexão, vou selecionar o equipamento que ele já encontrou aqui, e ele vai conectar. Então, conexão estabelecida. Quando eu volto aqui, aparece o dispositivo conectado e a liberação do módulo de dinamometria e o módulo ISO inercial. Aqui a gente vai falar sobre dinamometria. Selecionando, eu tenho aqui a medida livre. Se eu clicar em medida livre, ele já me avisa, os dados não serão salvos. Aqui seria só para um teste rápido que você não quer que fique em nuvem, mas você também não vai ter o relatório, que é algo super importante, e a gente recomenda que você não use dessa forma. O ideal é criar um roteiro. Para criar um roteiro, eu vou em criar roteiro, adiciono uma articulação. Então, nesse exemplo, a gente vai usar aqui ombro, rotação interna, esquerdo-direito, e externa, esquerdo-direito. Selecionei, confirmei. Poderia adicionar outros movimentos aqui de outras articulações, quadril, joelho, tornozelo. Aqui eu só vou selecionar ombro, mas você pode fazer um roteiro com várias articulações e vários movimentos. Vou colocar aqui o nome do roteiro, vou colocar, por exemplo, o roteiro ombro. Vou criar. Aqui eu tenho o roteiro criado. Selecionando, eu posso configurar algumas métricas desse teste. Eu posso selecionar a duração, que está em 5 segundos, que é o tempo que o sensor vai ficar ativo. O intervalo, que está em 30 segundos, eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a minha necessidade. Contagem regressiva. E aqui eu vou adicionar um paciente para que eu possa avaliar. Então, eu vou selecionar aqui um paciente qualquer e vou para a avaliação. Caso eu não tivesse um paciente selecionado ou disponível, eu poderia criar um paciente também super rápido. Vou iniciar a avaliação e o que a gente tem aqui? A articulação com o movimento, o lado, e aqui, como eu cadastrei, por exemplo, rotação interna esquerdo e direito, quando eu seleciono nas setinhas, eu mudo aqui de articulação, ok? De movimento, na verdade. Aqui eu tenho a opção de colocar o braço de alavanca, é 100% opcional, já vou mostrar para vocês o que muda, e a meta de força também, que é opcional. Então a gente está em rotação interna de ombro esquerdo. Força máxima zerada, cronômetro, tempo de intervalo. Vamos iniciar uma repetição, vou fazer rotação interna aqui. Preparou lá? 3, 2, 1. Força, Carlos. Puxou. Força, força. Boa. No final de 5 segundos, ele vai interromper o teste. A força máxima exercida foi de 11,07 kg/força, tempo decorrido, tempo de intervalo aqui que está correndo. Caso eu queira, eu posso repetir fazer uma segunda repetição desse mesmo movimento. Vou colocar aqui os opcionais, que é o braço de alavanca. Quando eu coloco o braço de alavanca, ele vai me calcular o torque ao final da avaliação, não agora, mas lá no final. E também eu posso colocar uma meta de força, por exemplo, ele fez 11 kg, eu quero que ele faça mais, então vou colocar 11 como a meta. Quando ele chegar em 11, vai ter um bip avisando que ele chegou nessa nova força, ok? Vou fazer uma nova repetição, selecionando, 3, 2, 1, força, vai, força, 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 ó, passou, chegou até 21, ele deu esse barulhinho porque ele passou da meta que a gente tinha pré-estipulado. Se eu for ver aqui, ó, aparece ali a força executada na repetição 2/2, ok? Aqui eu posso expandir mostrando que eu tenho 2 repetições, posso excluir alguma repetição, por exemplo, eu posso excluir essa primeira aqui, deixar só a segunda. Importante, esse é o momento que eu consigo modificar parâmetros aqui de força. Depois que eu finalizar, eu não vou poder mais editar isso aqui, até para uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então eu posso selecionar aqui meu segundo movimento, vou recolher. Vamos fazer uma rotação interna como se fosse do outro membro, ok? Aqui a gente está simulando ali com o Carlos, mas só para que a gente tenha uma razão de simetria. Então vou iniciar a repetição, 3, 2, 1, força, 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 boa! No final a gente vai ter o resultado. Como a gente vai querer também relação agonista-antagonista, vamos fazer rotação externa, do ombro esquerdo no caso agora, prepara lá, sempre é isso, eu vejo aqui o tempo de intervalo, se eu quiser pular, iniciar a repetição eu posso pular, mas aqui é legal a gente ter um intervalo padronizado. Vou clicar em iniciar, força de novo,
Boa! Lembrando que no nosso treinamento, nós temos pelo menos uma sugestão para cada grande grupo muscular. Então, está tudo registrado lá para que você faça da melhor forma possível. Agora a rotação externa de ombro direito. Preparou? 3, 2, 1. Força. Boa. Aí, legal. Então aqui a gente tem todos os testes finalizados. Vou clicar em finalizar a avaliação. Ele pergunta se foram concluídos, diz que não vai ser possível retornar e adicionar testes. Então você tem que ter certeza que você finalizou todo o processo. Clicando em finalizar, ele vai gerar para a gente a avaliação em si, o resumo dessa avaliação. Então a gente tem aqui o total de testes, repetições, média das repetições totais. Aqui, ó, eu posso vir para o ombro, tem 4 testes. Então, teste 1, a força, o movimento, o lado. Teste 2, força, movimento e lado. Teste 3 e teste 4. Aqui, quando eu vou para a área de gráficos, aqui o negócio fica mais interessante. Aparece, por exemplo, a minha razão de simetria. Como para rotação interna de ombro, de um lado ele fez 21, do outro 13 kg, isso deu uma diferença alta, uma assimetria alta de 38% entre os membros. E também a gente fez uma rotação externa, uma avaliação de rotação externa, e essa assimetria, essa diferença ficou bem menor, em 12% ser classificado como moderado. Então a gente consegue avaliar esses resultados aqui. Aqui aparecem detalhes dos testes, então, por exemplo, rotação interna, lado esquerdo, você tem aqui o tempo para pico, a força, quantidade de repetições, o torque, como eu coloquei braço de alavanca, a meta que eu tinha, o valor de 1 RM e cargas de treinamento. A gente explica tudo isso em treinamento conceitual também, tá bom? Para você usar da melhor forma possível. Aqui também um gráfico da execução desse teste, inclusive com a meta de força que foi obtida ou não, né? Depende do teste. Aqui eu posso mudar entre as repetições, ou no caso aqui, entre as articulações. Então, se eu ver aqui, por exemplo, ó, nesse cara aqui, vai ser a rotação externa do lado esquerdo, então mostra ali a simetria e os valores gerados. E o mais interessante aqui é que eu posso compartilhar esse relatório. Quando eu compartilho o relatório, eu vou ter um PDF com todas as informações do meu teste. Então, eu vou ter aqui a padronização utilizada, ok? Eu vou ter aqui observações, que eu já vou mostrar para vocês onde que a gente inclui, e também o gráfico aqui do corpo humano, mostrando aquelas relações de simetria, aqui também os valores obtidos. Eu vou ter aqui também as relações musculares, como eu fiz um músculo agonista e antagonista, eu vou ter uma relação, que são essas relações que a gente mostra aqui. Eu vou ter um gráfico médio aqui de execução daquele movimento que eu tinha feito, e também aquela mesma relação de cargas de treinamento, predição de 1 RM, valor de torque, tudo que apresenta lá dentro do relatório do aplicativo, a gente tem também no relatório aqui em PDF. Encaminhando para o paciente, ele vai direto. Caso você queira, você também pode compartilhar esse relatório por e-mail ou qualquer coisa que abra um PDF, você vai poder estar visualizando. Clicando em finalizar, esse teste já está em nuvem. Quando eu vou em histórico, seleciono o paciente, eu posso de novo conferir todos os resultados desse mesmo teste, compartilhar novamente. Se você quiser incluir uma anotação, você pode incluir tanto no momento do teste quanto depois. Isso aqui é importante, ela pode ser incluída uma vez durante todo o processo. Então você não consegue editar. Por quê? É o laudo, ok? Imagina que você mude o laudo depois que o paciente vai embora, isso não pode ser permitido, ok? Então aqui você vai poder editar uma vez. Vou adicionar uma anotação, por exemplo, deu uma simetria de 38%, né? Vou colocar aqui atenção ao fortalecimento de rotadores internos. Não lembro se era direita ou esquerda, vou botar direita. Vou botar recomendo atividade física supervisionada por profissional de educação física, por exemplo, caso ele vá para academia, educação física. Ok, aqui você vai colocar as anotações que você quiser. Então aqui eu posso salvar isso como um template, ou seja, tem um modelo que eu posso editar só algumas palavras, ou salvar direto aqui as anotações. Ele já me avisa, ó, essa anotação não poderá ser editada posteriormente. Adiciono,
Agora, a partir do momento que eu compartilhar esse relatório novamente, ele vai ter aqui o meu laudo, ok?